Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. Um programa que há 17 anos discute tudo aquilo que interessa a você, cidadão, a você, servidor. E como já dissemos na semana passada, hoje você acompanha o segundo programa que gravamos aqui da Assembleia Legislativa sobre uma audiência contra o PLP 257, que está em tramitação no Congresso Nacional. Vamos a um pequeno intervalo e em seguida voltamos. Estamos pedindo aquilo que nos é de direito. Estamos de volta com o programa Cidadania e Serviço Público da FESPESP. Você acompanha hoje o segundo programa que nós gravamos aqui na Assembleia Legislativa a respeito de uma audiência pública realizada pelo deputado estadual Carlos Gianazzi, do PSOL aqui de São Paulo, contra o projeto de lei 257/2016. Para você que não acompanhou na semana passada, só uma lembrança. O projeto de lei 257, ele trata da repactuação de dívidas do Estado, né? Uma repactuação de dívidas do Estado para com a União. Só que faz isso de forma prejudicial ao servidor, congelando salários, eliminando uma série de benefícios, também não realizando concursos públicos, não nomeando pessoas que passaram nos concursos públicos e uma série de outras medidas, todas ruins para o funcionalismo e, obviamente, também para você, cidadão. Então agora você vai acompanhar, neste segundo e último programa da série, o segundo bloco, esse bloco de 25 minutos aproximadamente, com as principais manifestações dessa audiência pública que aconteceu aqui no último dia 17 de maio. Nos acompanhe. Eu e o deputado Gianazzi temos várias diferenças ideológicas, mas nós estamos juntos no assunto. Não adianta fazer cara feia, é verdade, mas nós estamos juntos no assunto. Nós somos funcionários públicos e não abrimos mão disso. Eu estou deputado estadual, mas sou policial militar e não abro mão disso. E como em muitos funcionários públicos, uma das poucas vantagens que nós temos é no momento da aposentadoria, as poucas vantagens que nós temos, e até isso estão querendo tirar de nós. Estão querendo fazer com que os funcionários públicos paguem pelos erros que vários governos cometeram. Mais uma vez, nos querem fazer de bode expiatório. Em meus discursos aqui na casa, Gianazzi é testemunha disso, eu tenho concitado a todos os deputados, independentemente de partido, porque essa é uma ação suprapartidária. Todos os deputados, os 94 deputados nessa casa, têm votos de funcionários públicos. A maioria dos deputados dessa casa são originários do serviço público. Então essa é a hora de todos os funcionários públicos exigirem a participação dos deputados estaduais. Fazerem com que os deputados estaduais abracem essa causa contra o PLC 257. Porque ele é uma afronta, é uma agressão contra os funcionários públicos, não só de São Paulo, como de todo o Brasil. Lá em Brasília nós temos vários deputados nossos, amigos, alguns até policiais militares, que já estão trabalhando contra esse PLC, se posicionando contra, trabalhando em todos os sentidos para que eles não prosperem. Mas, segundo o Gianazzi viu, isso é uma situação muito difícil, porque o pessoal está a fim de fazer isso para frente. Se não houver uma movimentação forte do funcionalismo público, nós teremos notícias tristes pela frente. Então, tenho certeza que nessa casa, o Gianazzi, eu e outros deputados trabalharemos contra isso, mesmo eu sendo do PSDB. Tenho certeza disso. Eu não irei contra a minha classe. Eu vejo que algumas pessoas riem com desdém, como se eu estivesse brincando aqui. Eu acho interessante isso. A gente viu, Gianazzi, a gente está se prontificando a trabalhar contra, a gente está se prontificando aí juntos nessa luta, e a gente nota que algumas pessoas parece que não acreditam. Prestem atenção no que está acontecendo. Vejam a posição dos deputados aqui em casa.
Nós temos que entender que essa é uma hora de atitude, é uma hora do pessoal se posicionar. Ou estão contra ou estão a favor. Não é hora de ter Zé do Muro. Nós estamos contra e vamos trabalhar contra. Então nos ajudem a concitar os demais deputados. Nós, em todos os discursos no plenário, temos falado nisso, e não é de hoje, desde que o PLC veio à tona. Mas, senhoras e senhores, é necessário que os senhores nos ajudem, que as senhoras nos ajudem, a fazer com que todos os deputados, os 94, trabalhem contra esse PLC. Ele não pode prosperar, porque ele é uma afronta para o trabalhador, para o funcionário público. Aliás, esse projeto 257, há um mês e meio atrás, eu já fiz uma fala contra ele, aqui na Assembleia Legislativa. Como é que nasce esse projeto? Ele nasce em função de tentar redesenhar a dívida dos estados com a federação, né, e foi uma das pérolas dos ministros da presidenta Dilma que propôs que, em função disso, para reduzir a dívida dos estados em até 40% o valor das prestações que hoje são pagas, que houvesse um congelamento de benefícios, salários e benefícios de pensionistas, e plano de carreira, e outros benefícios a mais que tem os servidores públicos aqui no estado de São Paulo. Vocês acham que os 27 governadores dos estados brasileiros estão ou não estão interessados nesse projeto? Estão. E esse projeto ele não nasce assim, só dos ministros da Dilma. Nasce do diálogo com alguns governadores de todo o Brasil que têm dificuldade de hoje honrar seus compromissos no estado. E aqueles que estão honrando, aproveita e entra no embalo dos 16 estados que não estão conseguindo honrar os seus compromissos e aproveita para abraçar, para enxugar cada vez mais a pauta, principalmente aqui no estado de São Paulo. Haja visto que o ano passado não foi pago nem o INPC, que foi 11,22 para os servidores públicos do estado de São Paulo, com exceção do pessoal do Poder Judiciário. Então, 7%? 7%. Sim, 7%. E o INPC é 11,22. O INPC é o índice nacional que regula o preço da cesta básica. Então, nem a inflação foi reposta. Né? O que foi pago foi isso, que é o acordo do Judiciário para os servidores públicos do Estado de São Paulo, do Judiciário. Então, na hora que esse projeto chegar aqui na Casa, a Casa tem 94 deputados, 18 na oposição. Se vocês não tentar sensibilizar os 76 deputados da base aliada, vai passar o projeto aqui na Casa. Será aprovado. Porque nós vamos fazer a disputa que nós fazemos, a oposição que nós fazemos, a guerra que nós fazemos, vamos obstruir, mas chega uma hora que eles acabam, a mando do governador, aprovando o projeto. Então é um projeto extremamente perigoso para os servidores públicos. E não adianta achar que o presidente interino está falando que não vai mexer em benefícios. Não vai mexer? Vai mexer. Disse que não ia mexer no Minha Casa Minha Vida, já anunciou o corte de 37 mil moradias do programa Minha Casa Minha Vida. Já baixou um decreto suspendendo os 3 milhões do programa Minha Casa Minha Vida 3, anunciado pela presidenta há um mês e meio atrás, mais ou menos. Então vai ser assim, é um projeto muito bem aliado, um projeto tucano, um projeto do PPS, do DEM, do PMDB, tudo junto, muito bem aliado para apertar e arrochar cada vez mais. A Fiesp não vai pagar a conta, mas os trabalhadores do setor privado, os servidores públicos, municipais, estadual e federal, esses vão pagar a conta. O que nós temos que fazer é isso, nos unirmos para barrarmos essas medidas que o governo tem anunciado com aplausos dos estados e dos municípios. Então, é importante, deputado Carlos Gianazzi, essa reunião, porque é uma conclamação da união de todos os servidores. Todas as categorias, todas as classes, todas as atividades estão unidas para este propósito. Hoje eu fiquei muito indignado, lendo a Folha de São Paulo, uma entrevista do ministro da Saúde. Ele faz uma declaração, a primeira declaração do ministro da Saúde, ele fala que precisa
ser realizada uma reforma previdenciária. Mas com que intuito? De passar de 11% a contribuição compulsória dos servidores públicos, já para uma primeira etapa, para 14%, podendo chegar até 23%. Ele não fala isso, ele não fala em números, mas a gente sabe que é por esse caminho. Se não fizermos nada e aceitarmos todas as condições, não nos mobilizarmos, nós teremos a degola de todos nós, servidores públicos. Porque, recordam-se, que em 2003, o governo, que já estava instalado do senhor presidente Lula, ele conseguiu o apoiamento, e todos sabem a que custo, para que fosse aprovada a reforma previdenciária, que veio tirar dos servidores públicos os seus mais legítimos direitos, sustentados por muitos anos de trabalho, forças, reivindicações, lutas e lutas, obrigando, inclusive, aqueles que estão acima do teto do regime geral de previdência social a contribuírem com a sua aposentadoria, e obrigou a todas as carreiras exclusivas de Estado a contribuírem com a aposentadoria após a aposentadoria. Os servidores públicos é a única categoria no mundo que, depois da aposentadoria, o servidor é obrigado a contribuir com seu pagamento. É um absurdo. Se agora com a PEC 257, que ainda subtrai ainda mais os direitos dos servidores, se não fizermos essas ações mobilizadoras, serão todos os nossos direitos que serão ceifados pela sanha desses governos que não têm capacidade administrativa nem gerencial, mas encontram soluções fáceis em retirar direitos dos servidores. Nós aqui da Assembleia estamos muito felizes de ver nossa casa cheia e cheia de servidores, lutando pela nossa causa. Quero aqui agradecer a presença de aposentados da Assembleia aqui da nossa ASPAL, pessoal da FALESP, dos sindicatos aposentados também, e do próprio Sindalesp, aqui nós todos unidos nessa luta. A FENALE representa a Federação das Assembleias Legislativas, dos servidores das Assembleias Legislativas, e em todo o Brasil nosso pessoal está participando. Isso é muito importante, e eu digo até que este projeto, esse famigerado PLP 257, eu chamo de Projeto da União. É o projeto que conseguiu unir os servidores públicos de todo o Brasil, servidores civis e militares. Nós estávamos todos desanimados, né? Cada um para o seu lado, lutando pela sua database, seu probleminha aqui, seu vale-refeição, e de repente o governo conseguiu nos unir. E ótimo que foi neste momento, porque vem mais fumo, né? Todo mundo está dizendo aqui 50 projetos, pelo amor de Deus, eu vou sair daqui até preocupado, né? Todo mundo já deve estar. Mas tem um aí também que mexe com todo mundo, que é a reforma da Previdência. Então é importante que neste momento as entidades estejam unidas, porque em 2003 a gente percebeu que muitas entidades não chegaram na luta. Não vou citar quem, mas algumas foram lá para Brasília, apanharam tal, e outras ficaram só assistindo de camarote. Este momento não, todo mundo na briga, e isso é importante. E queremos deixar aqui a casa, né, nossos servidores, nós temos nossas sedes aqui das associações, do sindicato, lá embaixo no subsolo, está à disposição das entidades, a sede dos servidores da casa, à disposição de quem precisar aí nessas lutas todas, porque só unidos nós chegaremos a qualquer vitória, porque atualmente a gente só corre atrás de prejuízo, tentar ter algum direito preservado. Desde a Constituição de 88, só perdemos. E se bobearmos, vamos perder mais. Então, pessoal, continuar unidos nessa luta, e muito obrigado. Uma coisa que eu aprendo com esse projeto aí é o seguinte, que a gente sempre ouviu aquela frase, né? Ou a gente aprende no amor ou é na dor. E o que está ocorrendo nesse momento é o seguinte, a gente está se unindo na dor. É na perda desses direitos, né? Que o projeto 257 vem trazendo, que é contra o nosso aumento de salário,
que é contra os nossos benefícios, e nesse momento que a gente vem se unindo, é o momento que a gente vai parar de olhar para os nossos umbigos, né? Porque a gente muitas vezes fica apegado nas nossas questões específicas da nossa categoria e a gente acaba esquecendo o que nós somos de verdade. Porque antes que eu seja escrevente, antes que o companheiro seja oficial de justiça, antes que outro companheiro seja assistente social ou psicólogo, ele é funcionário público. E essas questões que estão atingindo em cheio, somos nós funcionários públicos. E nesse momento, se nós não nos unirmos, o que vai acontecer é o que está ocorrendo, por exemplo, lá na Baixada Santista. Como foi bem falado, a questão dos comissionados, mas também devo lembrar a questão das organizações sociais. Eu registro a presença dos companheiros do Sindicerve aqui, que está do município de Santos, que nós fazemos parte de uma frente contra as privatizações que hoje já estão ocorrendo nas áreas da saúde, e vai ocorrer na área da educação, e vai ocorrer no judiciário, através dessas organizações sociais. Foi muito bem falado, o professor Guilherme e o advogado doutor Igor Cobra, que essa questão dessas organizações sociais que hoje, no Supremo Tribunal Federal, foi chancelado, ou seja, está autorizado essas organizações sociais entrarem dentro do serviço público. Agora, o maior problema que eu vejo hoje, companheiros, não é a gente conscientizar nem tanto o companheiro que está dentro do serviço público, é a gente conseguir conscientizar a sociedade desse perigo que está vindo aí. Porque quando você vai hoje, por exemplo, numa UPA, o que está dentro ali é uma organização social. Quando pega um funcionário e manda para o outro lado e colocam uma pessoa lá, sem um contrato, sem um concurso público, ele abaixa muitas vezes o salário desse funcionário em 1/3. E esse profissional, na outra semana, não é mais aquele profissional, é um outro profissional, é um rodízio de profissionais nessas unidades de saúde. É o que ocorre hoje em Santos, é o que ocorre hoje em Cubatão, independente de partido. E quando chega uma autoridade aqui e é contra o PLP 257, a gente tem que ver realmente se é contra mesmo. Então a gente já coloca como proposta, como o Milito diz, a questão do colégio de líderes, que a gente consiga moções públicas nas câmaras de vereadores e principalmente dessa casa aqui da Leste, uma moção pública contrária ao PL 257/2016. Obrigado. Uma primeira colocação que eu gostaria de fazer é que eu observei hoje aqui uma presença muito importante das direções de várias entidades, associações, sindicatos, mas vi uma ausência muito grande do próprio servidor, né? Nós estamos aqui na maioria como dirigentes e é muito importante que a gente consiga trazer os nossos servidores nessa luta. E agora eu aproveito nesse 1 minuto para fazer uma fala diretamente para todos os assistentes sociais desse país, mais ou menos 180 mil talvez hoje, e para todos os psicólogos desse país, mais ou menos uns 300 mil, que são profissionais que têm contatos diários com a população, com os cidadãos, com as cidadãs, e que podem ser as pessoas que esclareçam para esses cidadãos e para essas cidadãs a quem atendem o que é o desmonte do Estado, o que é o desmonte dos direitos daqueles que precisam do trabalho, do serviço público, o que é o desmonte da saúde que está acontecendo nesse país, o que é não ter a Previdência Social, que agora acabamos de perder o Ministério da Previdência, obviamente, para que os fundos de pensão privados ganhem muito dinheiro, e eu estava aqui refletindo nas suas palavras. Nós tínhamos uma professora de política social no pós-graduação da PUC São Paulo, que faleceu, professora Nobuko Kameyama, que sempre ensinava o seguinte: na política pública, o que interessa em primeiro lugar é a valorização do capital. Então, é vender colete, né, contra a bala, é vender viatura, é vender prédio, hospital. Agora, equipar o hospital com trabalhadores que tenham capacidade de dar o atendimento, com enfermeiros, com médicos, com fonoaudiólogos, com assistentes sociais, psicólogos, todos os trabalhadores,
Isso não interessa. Interessa só é construir hospital, é fazer rodar os interesses do capital. Tenhamos claro isso. Para conseguir colocar trabalhadores lá dentro é uma luta do movimento social, de todos os cidadãos, para que esse direito se faça realmente, que é o direito ao atendimento público. Então eu peço para todos os assistentes sociais e psicólogos que passem essa mensagem para aqueles que atendem. Se estiver atendendo um policial militar, para que envolva esse policial militar nessa luta também, e para que ele não venha bater nos movimentos sociais, como disse a grande Aglaís. Obrigado. Eu queria trazer só são duas considerações. A primeira é que nós estivemos em Brasília, né, no movimento contra o PLP 257, e nós vimos também que se de um lado houve uma união entre PT, PSDB, PMDB para elaboração, para o pensamento para inauguração desse projeto de lei, esse malfadado projeto de lei, houve também isso, precisamos ressaltar, houve uma união de todos os servidores públicos do Brasil. Nós estivemos em Brasília, eles conseguiram unir, esse é um ponto positivo, se é que tem um ponto positivo desse projeto, né? É unir todos os servidores públicos do Brasil, tanto civis quanto os militares. E aí, o segundo ponto que eu queria colocar é que em nenhum momento, né, nós acompanhando a leitura do PLP 257, em nenhum momento se toca na dívida ativa da União, dos estados e do município. Por que eu falo isso? Porque, como vocês viram aqui no vídeo que é brilhantemente feito aí pelo Senafresp, mostra aí uma dívida ativa do estado de São Paulo com os frigoríficos de 2 bilhões. A União ela tem em torno de 1,5 trilhão de reais de dívida ativa. O estado de São Paulo tem mais de 300 bilhões de dívida ativa, e o município de São Paulo, para ficar nesses três entes, ele tem mais de 60 bilhões de dívida ativa. O que é a dívida ativa? São créditos cobrados, né, lançados e não cobrados. Não há interesse, né, dos governos, tanto da União quanto dos estados, do município, da cobrança desses valores, que são valores gigantes, né, que a gente precisa, antes de fazer qualquer ajuste em cima dos servidores públicos, é necessário que se faça aqui, modernize a cobrança desses débitos, né? E os débitos, a gente olha, foi divulgado, entre os 10 maiores devedores da União estão a Vale, a Petrobras, aqui em São Paulo, os frigoríficos, indústrias automobilísticas, são grandes conglomerados que se beneficiam da não cobrança desta dívida ativa dos entes daqui da Federação. Então, é um ponto que a gente tem que atacar. Nós, como servidores, estamos dentro da máquina, nós sabemos o que isso acontece nas administrações tributárias, né? Nós, auditores fiscais e procuradores. Então, a gente tem que mostrar isso para a sociedade de uma forma didática, como foi feito aqui, e colocar a população a nosso favor. Então, não ao PLP 257. Como eu disse, nós vamos aqui fazer alguns encaminhamentos. Notas taquigráficas serão entregues justamente com uma cópia da audiência pública na íntegra aos deputados federais e aos senadores. Tem uma outra proposta aqui importante, que é criar uma comissão aqui de entidades para que nós possamos, aqui em São Paulo, ou criar uma frente parlamentar contra a aprovação do 257 ou um fórum permanente. O Silvio sugeriu um fórum, tem uma proposta de uma frente. Como nós não decidimos ainda, eu acho melhor formar aqui um embrião, uma comissão provisória de entidades, e depois essa comissão decide se a gente protocola uma frente parlamentar com as entidades aqui do Estado de São Paulo ou um fórum permanente para fazer a resistência por São Paulo, utilizando aqui o espaço da Assembleia Legislativa como um centro de resistência contra a aprovação desse projeto e outras medidas do ajuste fiscal, principalmente contra os servidores, que são muitas. Tem nós não falamos do 4330, que é o projeto das terceirizações, que afeta também os serviços públicos. Tem vários projetos tramitando no Congresso Nacional contra
os servidores públicos. Então, essa comissão, essa frente, esse fórum, teria essa tarefa de, pelo menos, organizar o Estado de São Paulo e pressionar constantemente os senadores do Estado de São Paulo e também os 70 deputados federais, aqui de todos os partidos de São Paulo. Então, era isso. Eu quero agradecer muito a presença de vocês. Todas as intervenções feitas foram registradas, não só nas notas taquigráficas, mas estarão registradas para sempre aqui nos anais da Assembleia Legislativa. Parabéns a vocês e muito obrigado pela presença. Vocês não tiveram a presença dos deputados aqui, porque eles estão lá na briga, lá no Congresso, aqui no plenário, aqui ao lado, no Juscelino Kubitschek. Nós estamos votando um projeto de lei de empréstimo do governo, então tem obstrução e todos estão lá nessa empreitada. Mas muito obrigado e parabéns pela mobilização. Muito obrigado. Chegamos ao fim de mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP, um programa que há 17 anos, é verdade, desde o século passado, desde 1999, discute tudo aquilo que interessa a você, cidadão, a você, servidor. E você pode acompanhar, eu agradeço a você, telespectador, esses dois programas que nós gravamos aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, trazendo os principais depoimentos contra o projeto de lei. É importante você estar atento, porque é extremamente prejudicial ao funcionalismo, e quando a gente fala de um projeto prejudicial ao funcionalismo, também é prejudicial a você, cidadão. Uma boa semana a todos e até o próximo programa.